Donald Trump ameaçou o regime dos ayatollahs no Irã com destruição total caso eles não ouçam os manifestantes. Em poucos dias, os protestos no Irã se espalharam e viraram confronto com o regime dos ayatollahs. Os manifestantes estão lutando com a polícia. A polícia já está atirando abertamente e de forma direcionada contra os manifestantes, e os manifestantes estão ocupando e incendiando postos policiais e até mesmo unidades militares. Já há relatos das primeiras mortes entre os manifestantes. Se olharmos para o mapa, veremos que os protestos já tomaram conta de todo o país. O presidente dos Estados Unidos da América ameaçou lançar novos ataques com mísseis contra instalações militares do Irã, caso o regime de Ali Khamenei não pare com os assassinatos abertos de manifestantes. Ao mesmo tempo, as autoridades do Irã, VDOC, declararam que pretendem vender parte de seu arsenal de mísseis e drones para outros países em troca de criptomoedas, o que indica uma situação econômica muito precária. Mas aqui a principal questão é: existe realmente uma ameaça de derrubada do regime dos ayatollahs no Irã? Ou as autoridades conseguirão reprimir mais esse protesto? Vamos discutir isso juntos neste episódio. Meu nome é Alexei Petty e vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário neste episódio. Isso ajuda muito na divulgação deste vídeo e inscreva-se no meu canal do Telegram Petty News, o link está na descrição deste vídeo. Vamos falar de tudo em ordem. Os protestos no Irã começaram em 28 de dezembro. A razão é a crise económica, o colapso da moeda nacional e a enorme inflação. $1 americano vale quase 1.500.000 reais iranianos. Os vendedores foram os primeiros a protestar, mas os slogans económicos logo se tornaram políticos. Os manifestantes buscam a derrubada do Ayatollah Ali Khamenei e a revisão de toda a política da República Islâmica. Como resultado dos distúrbios e confrontos com as forças de segurança, pelo menos 8 pessoas já morreram. Essa é a informação oficial. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, já declarou estar pronto para ajudar os manifestantes. Mas nós ainda vamos voltar a esse assunto. Primeiro, vamos entender por que os iranianos voltaram a protestar. Vou começar um pouco de longe para que todo o quadro fique claro. Em setembro de 2025, a Organização das Nações Unidas restabeleceu as sanções de protesto contra o Irã que foram impostas em 2006 devido ao seu programa nuclear e suspensas em 2015 como parte do acordo nuclear iraniano. Se você já é inscrito no meu canal do YouTube há muito tempo, deve se lembrar que o direito ao snapback estava com a França, a Alemanha e a Grã-Bretanha. Como o regime dos ayatollahs não fechou o acordo nuclear até o fim do verão, esse trio europeu conseguiu a restauração completa das sanções contra o Irã no nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O retorno das sanções causou uma queda acentuada no valor da moeda nacional iraniana. No verão de 2025, o dólar valia cerca de 1 milhão de reais e em dezembro quase 1,5 milhão. 3 anos atrás, a cotação era de cerca de 430 mil reais por dólar, mas se falarmos do período antes das sanções, em 2005, $1 custava apenas 32 mil reais. Agora, mais uma vez destaco, está em 1,5 milhão. Os vendedores de celulares foram dos mais afetados pelas sanções e pela queda do real, precisando aumentar muito os preços e perdendo a maioria dos clientes. E foi no dia 28 de dezembro que eles fizeram greve e outros grupos se juntaram rapidamente aos vendedores. A inflação no Irã já está há 5 anos no nível de 30% a 40% ao ano. Em 2025, os alimentos ficaram mais de 70% mais caros e os remédios 50%. No outono, ainda se somou a pior seca em meio século, cuja principal causa foi um desastre natural, a ausência de chuvas. Mas a situação também foi agravada significativamente por anos de políticas imprudentes das autoridades. Esse uso irracional e muitas vezes descontrolado dos limitados recursos hídricos do Planalto iraniano. E muito frequentemente tudo isso era usado para quê? Para o programa nuclear.
Além disso, o regime dos ayatollahs gastava dinheiro em armamentos, não em comunicações ou tecnologia. Apesar de tudo já parecer ruim, o Irã ainda enfrenta uma guerra de 12 dias em junho de 2025. Israel, em 2 dias, praticamente destruiu a defesa antiaérea iraniana e eliminou quase toda a liderança militar, além dos principais cientistas e engenheiros do programa nuclear. Tanto as instalações nucleares quanto as petrolíferas foram atingidas. E na fase final da guerra, os Estados Unidos da América se juntaram a Israel e lançaram várias bombas antibunker de altíssimo poder sobre a instalação nuclear de Fordo. Após a guerra, em junho, as autoridades iranianas, por um lado, implementaram algumas flexibilizações, em particular, praticamente deixaram de punir as mulheres que apareciam nas ruas sem hijab. Por outro lado, a repressão contra os dissidentes políticos se intensificou. E só pare para pensar nisso. Em 2025, quase 2.000 pessoas foram executadas no Irã, número muito superior aos anos anteriores, que chegavam a algumas centenas. A tensão na sociedade só crescia. A greve dos vendedores de celulares no centro comercial Al-Aidin, em Teherã, em 28 de dezembro, logo virou manifestação de rua. No dia seguinte, os protestos chegaram ao Grande Bazar. Este é um centro tradicional, tanto econômico quanto político, da capital iraniana. E também começaram a se espalhar para outras grandes cidades. E é assim que hoje se parece o mapa dos protestos por todo o Irã. Quase imediatamente, slogans políticos começaram a ser ouvidos nos protestos, e eles são realmente interessantes. Por exemplo, o slogan "Morte ao ditador", mulher, vida, liberdade e o mais marcante, nem Gaza, nem Líbano, minha vida pelo Irã. E em alguns lugares, a isso se somavam slogans que exaltavam a dinastia Pahlavi, deposta pela Revolução Islâmica de 1979 e pessoalmente Shahzad Reza Pahlavi, o herdeiro formal do último Shah, que atualmente reivindica o papel de líder da oposição iraniana. No exílio, atualmente mora nos Estados Unidos da América. Ou seja, parte dos manifestantes declarou abertamente: "Tragam de volta o Shah, não queremos a sua República Islâmica." As autoridades tentaram acalmar os manifestantes. Em 29 de dezembro, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, pediu ao governo que ouvisse as reivindicações legítimas dos manifestantes. No dia 30, o governo propôs uma reunião com representantes dos manifestantes para iniciar um diálogo. No dia 31, o chefe do Banco Central, Mohammad Reza Farzin, formalmente responsável pela inflação desastrosa, renunciou. Nada disso funcionou. Por quê? Porque o governo liderado por Pezeshkian estava disposto a discutir questões econômicas, mas não políticas, enquanto todos os protestos já haviam se transformado justamente em reivindicações políticas. As autoridades começaram a dispersar manifestantes à força. Em 29, usaram gás lacrimogéneo em Teherã e, em 31 de dezembro, já atiravam com munição real em algumas cidades. Além disso, surgiram vídeos na internet mostrando que os tiros contra os manifestantes já estavam sendo disparados em rajadas. Houve um episódio marcante na cidade curda de Kurdast. Um jovem manifestante foi morto. Aconteceu que o rapaz supostamente era membro da milícia juvenil da Guarda Revolucionária Islâmica, e isso não parecia nada favorável ao regime governante. Alguém da Guarda Revolucionária Islâmica em um protesto? Impossível. Por isso, as autoridades afirmaram rapidamente que ele foi morto pelos próprios manifestantes, não pela polícia. Foi usado como pretexto para reprimir os protestos, alegando que manifestantes mataram um membro da Guarda Revolucionária Islâmica. Por isso, agora é preciso reprimir os manifestantes, mesmo que ele tenha sido morto pela polícia. Em 3 de janeiro, quase todas as grandes cidades iranianas já estavam tomadas por protestos e distúrbios. Manifestantes invadiram prédios administrativos e delegacias de polícia em alguns casos. Eles frequentemente entram em confronto com a polícia e resgatam seus companheiros detidos. Pelo menos 8 manifestantes morreram, incluindo um adolescente de 15 anos. Como resultado, na noite de 1º de janeiro, pelo horário americano, já era manhã de 2 de janeiro no Irã. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, declarou em sua rede Truth Social: "Se o Irã matar manifestantes pacíficos, como de costume, os Estados Unidos da América irão ajudá-los. Estamos totalmente armados e prontos para a batalha." Lembro que há apenas alguns dias o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitou Trump. Segundo informações não oficiais, ele negociava com o presidente americano novas medidas contra o Irã, que tenta restaurar seu programa nuclear e de mísseis destruído na Guerra de Junho.
E então Trump publicamente ameaçou acabar com eles. Foi isso que ele disse. Mas aqui eu quero destacar um ponto importante em toda essa situação. De repente surge uma notícia do Financial Times de que a Agência de Defesa do Irã teria oferecido vender parte dos mísseis balísticos iranianos, drones e outros sistemas de armamento para alguns outros países em troca de criptomoedas. Ou seja, o Centro de Exportação do Ministério da Defesa do Irã se posiciona como uma divisão de exportação do Ministério da Defesa. Agora eles já lançaram cerca de 3.000 produtos em várias categorias, como armamentos, mísseis, aviação, plataformas navais e sistemas de radar e ópticos como uma vitrine. Aqui estão as condições de pagamento que são muito interessantes. Eles dizem, nós vamos vender isso apenas por criptomoeda, para que possa ser escondida, para contornar sanções e assim por diante. Este é possivelmente o primeiro caso em que o Irã admite publicamente que pode vender armas para garantir a sobrevivência do regime dos ayatollahs. Mas eu quero destacar um ponto importante para que não haja ilusões aí em cima. Os protestos em massa no Irã ainda não ameaçam a estabilidade do poder do líder supremo Ali Khamenei por vários motivos. Primeiro, os protestos ainda são fracos, são menos massivos até do que em 2022. E em 2022? Bem, de fato, houve protestos muito barulhentos, e mesmo assim o regime dos ayatollahs conseguiu reprimi-los. Em segundo lugar, o regime dos ayatollahs ainda não está usando todos os recursos para reprimir os protestos. Atualmente, só algumas milhares protestam, o que está longe de mostrar toda a força do regime dos ayatollahs. A situação só deve mudar quando houver deserções na Guarda Revolucionária Islâmica, ou seja, quando integrantes do regime se unirem ao povo. Só então poderemos dizer que a situação ficou realmente séria. O poder de Ali Khamenei começaria a balançar, porque hoje os principais instrumentos de repressão aos manifestantes continuam sendo a Guarda Revolucionária Islâmica e a Basij. É esse grupo jovem, a ala e as forças de segurança interna, todas essas estruturas sob o controle direto e imediato do Ayatollah Ali Khamenei. Já o exército regular no Irã é puramente formal e mesmo que ele fique do lado do povo, não conseguirá enfrentar a Guarda Revolucionária Islâmica. Após a Revolução Islâmica de 1979, milícias armadas foram criadas para apoiar o regime e se tornaram a base da Guarda Revolucionária. Ou seja, todas essas milícias evoluíram para uma estrutura militar que garante a segurança do regime internamente. Além disso, eles também desenvolvem essa rede de forças proxy pela região. Tudo isso surgiu após a Revolução Islâmica. Já o exército regular do Irã, leal ao antigo Shah, permaneceu em seu lugar. É apenas uma homenagem à história. O regime do Ayatollah enviou o exército para proteger as fronteiras próximas, pois enquanto se ajustava, não conseguia sobreviver. Por enquanto, não parece que esses protestos, por mais assustadores que pareçam, possam levar à queda do regime do Ayatollah. Então, vamos ver, tudo pode mudar a qualquer momento, por isso é preciso acompanhar a situação de perto. Aqui eu coloco reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like, amigos, se este episódio foi interessante e útil para vocês. Você pode apoiar o trabalho deste canal do YouTube com sua doação ou assinatura de patrocínio pelos links e dados fornecidos. Na descrição do vídeo, apoie o canal Alexei Petit, escolhendo o formato mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês, por hoje é só, cuidem-se e até mais.